Vamos lá, pessoal? Voltando. Então, como eu disse a vocês, cada um dos elementos é o ponto que a gente vai estudar agora. Começo, competência. A competência, pessoal, é a ideia de que há necessidade de que o ato administrativo seja praticado por um agente público competente. Então não basta que seja um sujeito, não basta que seja um agente público, tem que ser um agente público cuja lei tenha dado competência para a prática desse ato. Então a lei, às vezes atos administrativos gerais distribuem competências também, mas a competência ela é sempre expressa, seja em lei, seja em ato, a competência não se presume, a competência não se imagina, a competência não se prorroga, não se perde, ou seja, a competência ela é expressa. A doutrina diz assim, a competência é improrrogável. O que quer dizer que a incompetência é improrrogável, pessoal? Quer ver que você sabe? Você que gosta de processo civil, você aprendeu assim, no processo judicial, se um juiz for relativamente incompetente e ninguém alegar, essa incompetência ela é prorrogada. Ou seja, a incompetência relativa no juízo ela é sanada se nenhuma das partes alegar. Isso é prorrogação de competência. No direito administrativo, não. Não há prorrogação de competência. Então, se um agente público é incompetente e pratica um ato, ainda que ninguém alegue, ele morre incompetente e o ato viciado. A competência não se prorroga. Não se ganha competência, não se adquire competência pelo uso. Assim como não se perde pelo desuso. A gente diz que a competência é improrrogável e imprescritível. Você não perde competência por não ter usado, assim como não ganha por ter usado. Também, a doutrina costuma dizer que a competência é irrenunciável. Ou seja, não é possível a renúncia de competência. Claro, pessoal, o princípio da indisponibilidade do interesse público, não é até aqui nenhuma novidade. Nenhuma novidade. Eu não posso renunciar à competência porque eu não posso dispor do interesse público. Agora, o interessante é o que eu vou falar. Vem para cá comigo. Embora não seja possível a renúncia de competência, não é possível a renúncia, entretanto, a lei expressamente, a lei 9784, expressamente prevê a possibilidade de delegação e de avocação de competência. E praticamente diz pra gente, avocação e delegação de competência não são espécies de renúncia. Avocar e delegar não é renúncia, é possível. Maravilha. O que é delegar a competência? Estender a sua competência. Estender a sua competência a agentes que não eram originariamente competentes. Então eu, agente público, sou competente para praticar o ato e vou lá, estendo essa competência a B, que não era competente originariamente, não teria competência prevista em lei, mas teve a competência em virtude da delegação. A delegação ela é temporária, né? Você não está renunciando, entregando a competência a outra pessoa, mas temporariamente você está estendendo essa competência. É possível, segundo a lei, delegar a competência para agentes de mesma hierarquia ou para agentes de hierarquia inferior, ou seja, subordinados. A delegação de competência pode ser feita na mesma hierarquia ou para subordinados, para agentes hierarquicamente inferior. É claro que eu não posso delegar competência para o meu chefe, né? Dizer, agora você vai fazer isso. Eu posso fazer isso na mesma hierarquia ou para a hierarquia inferior. A delegação é sempre temporária. Vamos lá, deixa eu fazer umas perguntas a vocês. Primeira pergunta é interessante. A delega a competência para B. B pratica o ato. A minha pergunta é, quem responde pelo ato? A ou B? A é o delegante. B é o delegado que praticou o ato por delegação. Quem responde pelo ato, o delegante ou o delegado? O delegado. Quem pratica o ato, responde pelo ato. Certo? Mesmo que tenha praticado o ato por delegação, é ele quem responde pelo ato. Porque quando eu delego a competência, eu não obrigo ele a atuar, né? Eu só digo, você pode atuar. Você tem competência para atuar. Mas é ele quem está atuando, é ele quem está definindo a atuação. Seja por delegação ou não, quem pratica o ato responde pelo ato. Agora, o que eu vou dizer a vocês agora é interessante. Talvez vocês nem saibam, talvez vocês não. Muita gente não sabe disso. Presta atenção no que eu vou contar a vocês. Quando A delega a competência para B, todo mundo entendeu e já raciocinou que B passa a ser competente. E A? Essa é a minha pergunta. E A continua competente? Como regra, sim. Prestem atenção que quando eu falei em delegação, eu não disse que era uma transferência de competência. Eu disse que era uma extensão. Porque a regra
é que quando você delega a competência para um outro agente, temporariamente, você não está renunciando, abrindo mão nem temporariamente dessa competência. Você simplesmente está estendendo, você está dizendo, você agora também é competente. Eu continuo, mas você também é competente. Essa ideia de extensão e não de transferência. Então eu delego a competência para uma pessoa, por isso ela também é competente, o que não faz com que eu perca essa competência. Isso que eu acabei de explicar, a doutrina chama de cláusula de reserva. A cláusula de reserva é exatamente a ideia de que quando o delegante delega a competência para o delegado, ele se reserva ao direito de também praticar aqueles atos. Então ele não transfere, ele simplesmente estende, mas ele continua competente. Ou para mim. A cláusula de reserva está implícita nos atos de delegação. Salvo disposição expressa em contrário, implicitamente os atos de delegação gozam dessa cláusula de reserva. Ou seja, o delegante se mantém na competência, embora esteja estendendo ela ao delegado. Fácil? Maravilha. Entendido isso, que é o mais complicado, o restante é decoreba. Isso que eu vou falar agora todo mundo sabe. Você também tem que saber, obviamente. Vamos lá. Pessoal, a própria lei 9784 proíbe a delegação de competência em 3 situações específicas. Existem 3 situações em que a delegação de competência é vedada por lei. Ela diz assim, a lei, não é possível delegar competência para a edição de atos normativos. Atos normativos não podem ser delegados. Também não é possível delegar competência para decisão de recurso hierárquico. A decisão de recurso hierárquico também não admite delegação. Também não posso estender a competência para a decisão de um recurso hierárquico. Por fim, a lei diz que não pode delegar competência se ela tiver definida em lei como competência exclusiva. Então, não se admite delegação de competência para edição de atos normativos, para decisão de recurso hierárquico e também não se admite delegação de competência exclusiva. Se a competência for definida em lei como uma competência exclusiva, significa que ela não pode ser delegada. Fácil? Maravilha. E avocar a competência é o quê? Já entendeu que delegar é estender e avocar é buscar para si. A avocação de competência acontece quando você busca e agora você tira dele e fica temporariamente com a competência de um outro agente. Você pega a competência que era do agente e passa para você temporariamente. A avocação é como uma delegação, ela é temporária, tudo bonitinho. Só tem uma coisa que é importante. A avocação, ela só pode ser feita para agente público de hierarquia inferior. Ou seja, a avocação depende de subordinação. Eu só posso avocar a competência de um agente subordinado. Diferente da delegação que eu acabei de dizer a vocês, que podia ser feita entre agentes de mesma hierarquia ou hierarquia inferior, a avocação não. Eu só posso avocar a competência de um agente de hierarquia inferior. Não se admite a avocação de competência entre agentes de mesma hierarquia. Fácil? Maravilha. Entendido isso? Volto para lá, ó. Meu segundo elemento, finalidade. Quando eu falo em finalidade do ato, é interessante que a gente aprenda uma coisinha. Finalidade se divide em 2. Sabe por quê? Porque todo ato tem uma finalidade. Qual é a finalidade de todo ato, pessoal? O interesse público, né? O interesse público é o que a gente chama de finalidade genérica. É comum a todo ato administrativo a busca do interesse público. Então, todo ato administrativo tem como finalidade, no fim das contas, o que ele quer é o interesse público. Agora, todo ato tem a sua finalidade específica. Quando a lei determina a finalidade genérica, ela também define qual é a finalidade específica do ato. Claro, finalidade específica sempre para atender a genérica, né? Então, por exemplo, você faltou mais de 30 dias, é um servidor relapso, vou te demitir. Qual é a finalidade genérica? O interesse público, eu não quero um servidor relapso no serviço. Qual é a finalidade específica? Punir. A penalidade, a punição é a finalidade específica desse ato. Então, vou desapropriar um terreno para construir uma escola. Qual é a finalidade genérica? O interesse público. Qual é a finalidade específica? A construção da escola. É a finalidade do ato. Específica, utilidade pública. Então, a ideia é que todo ato tem uma finalidade genérica e tem a sua finalidade específica. Certinho? Deixa eu dizer uma coisa a vocês.
eu acho que está na hora de eu falar o que eu queria falar. É aqui, ó. Quando a gente falou de poderes, abre um parêntese que a gente vai falar uma coisa muito interessante. Quando a gente falou de poderes, eu disse a vocês que os poderes da administração eram instrumentais. E disse que toda vez que você exercia um poder além do necessário, né, além do instrumento, você estaria atuando de forma abusiva. E aí eu falei em abuso de poder. O abuso de poder se divide em duas espécies: excesso de poder e desvio de poder. Pessoal, o excesso de poder acontece quando você ultrapassa os limites da competência que foi lhe definida em lei. Ou seja, quando eu falo em excesso de poder, eu estou falando num vício de competência. Eu estou falando num agente público que pratica um ato no finalidade pública, sempre com um motivo público, mas ele pratica o ato além dos limites que a lei permitiu que ele praticasse. Ou seja, ele excede os limites da sua competência. Diferente do desvio. No desvio de poder, o que acontece é você praticando um ato dentro da competência que a lei te deu, mas praticando esse ato para uma finalidade diversa daquela prevista na lei. Então, diferente do excesso de poder em que há um vício de competência, no desvio de poder há um vício de finalidade. Você pratica o ato dentro dos limites da sua competência, mas você pratica esse ato com uma finalidade diferente daquela finalidade que a lei previu para esse ato. A lei definiu aquele ato para alguma finalidade. Quando você pratica esse ato para uma finalidade diversa daquela prevista na lei, você praticou o ato com desvio de poder. Também você pode encontrar com o nome de desvio de finalidade, a mesma coisa. É a ideia de você praticar esse ato modificando a finalidade prevista lá. Fechou? Excesso de poder, vício de competência. Desvio de poder, vício de finalidade. Agora ficou bem fácil a gente entender isso, porque a gente já entendeu o que é competência e o que é finalidade. Fechado. Pessoal, forma. A forma é a exteriorização do ato. Então a forma é o meio pelo qual o ato se apresenta, se exterioriza. A gente viu, por exemplo, na licença a forma é o alvará, no regulamento a forma é o decreto. Então a forma do ato. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. No direito administrativo, vige um princípio que a gente chama de princípio da instrumentalidade das formas. O que é isso? É a ideia de que a forma não é o fim do ato, a forma é o meio. Ou seja, a forma é o meio pelo qual a lei entende que você vai alcançar a finalidade pública. Por isso, se você alcançar a finalidade pública, o vício de forma é um vício sanável. A doutrina costuma dizer que o vício de forma pode ser consertado desde que você atinja o fim. A forma não é o fim, a forma é o meio. Então, se você desrespeita o meio, mas consegue atingir a finalidade pública, esse vício de forma pode ser consertado, porque a forma é só o instrumento. A ideia da instrumentalidade das formas é essa ideia de que a forma é só o meio, é só o instrumento pelo qual você busca a finalidade pública. Certinho? Maravilha. Vou dizer uma coisa que não é verdade, mas que você vai marcar. Em prova objetiva, se perguntarem a vocês, você vai dizer assim, ó, os elementos competência, finalidade e forma são sempre vinculados. Competência, finalidade e forma são sempre vinculados. Se o ato for discricionário, a discricionariedade vai estar aqui, ou no motivo ou no objeto. Porque vocês conseguem enxergar, pessoal, claro que conseguem, não tenho nem dúvida. Vocês conseguem enxergar que não existe nenhum ato 100% discricionário. Por exemplo, a competência é definida em lei. O ato é discricionário bastando que um elemento seja discricionário, né? Se eu permito que a administração exerça uma oportunidade de conveniência no elemento motivo, por exemplo, o ato é discricionário. No elemento objeto, o ato é discricionário. Basta que um elemento não esteja objetivamente posto. Por quê? Se esse um elemento não está posto de lei de forma objetiva, eu estou dando uma margem de escolha ao administrador. Numa situação, mas estou dando uma margem de escolha. É por isso que a gente costuma dizer que o ato discricionário é aquele que tem um elemento discricionário. O elemento vai ser ou motivo ou objeto. Porque competência, finalidade e forma são elementos sempre vinculados, mesmo que o ato seja discricionário. Repito, se o ato for discricionário, competência, finalidade e forma serão vinculados e a discricionariedade vai estar aqui, ó, ou no motivo ou no objeto. Fechou? Vamos lá. E o que é motivo? As razões do ato. A doutrina fala em pressupostos
de fato ou de direito que deram ensejo à prática do ato? É a razão, né? É aquilo que aconteceu que fez com que eu praticasse o ato. Então o motivo é isso. O motivo são as razões que deram ensejo à prática do ato. Você faltou mais de 30 dias, eu demiti. Qual foi o motivo? Você faltou mais de 30 dias. Esse é o motivo. Você, por exemplo, você desrespeitou uma norma de direito público, estacionou onde não podia, eu apliquei uma multa. Qual foi o motivo da multa? Foi você ter estacionado onde não podia. Então o motivo é aquela situação fática, aquela situação jurídica que dá ensejo à prática do ato. É esse pressuposto, essa situação que acontece, essa razão para a prática do ato. Eu só quero que você tome cuidado com uma coisa. Motivo não é a mesma coisa que motivação. Isso é importante. Motivo não é sinônimo de motivação. Por que é importante? Por que eu disse a você que era o motivo? Só repetindo. Eu disse, motivo é a razão do ato. Eu disse, os motivos são os pressupostos que deram ensejo à prática do ato. E a motivação, pessoal? A motivação é a explicitação dos motivos. Motivar um ato é expor os motivos, é fundamentar esse ato com os motivos que deram ensejo à prática desse ato. Então, a motivação é essa exposição dos motivos, é essa explicitação, essa fundamentação do ato. Todo ato tem motivo, ninguém discute. Eu não posso praticar um ato se não aconteceu nada. Agora, nem todo ato tem motivação. Pessoal, cuidado com isso. A motivação é um princípio implícito na Constituição. Majoritariamente se entende assim. Então, a regra é que os atos administrativos tenham motivação, ou seja, que eles tenham motivo e que esse motivo seja exposto, porque eu preciso fundamentar a prática do ato, motivar, explicar, expor os motivos. Mas, em algumas situações, a lei ou a própria Constituição dispensam a motivação do ato. Não que ele não tenha motivo, motivo tem, mas não precisa dizer. Em algumas situações, a Constituição diz, a lei mesmo, diz pra gente isso, eu sei que você tem seus motivos, não precisa dizer. Ou seja, em alguns casos, a lei dispensa a motivação do ato. Não que ele não tenha motivo, mas ele não vai ter motivação. Vou dar um exemplo clássico. Cargos em comissão. Vocês vão aprender que os cargos em comissão são cargos de livre nomeação e livre exoneração. Quando a Constituição diz que esse cargo é de livre exoneração, a doutrina lê o seguinte, a exoneração é livre inclusive de motivação. Não preciso sequer expor os motivos de uma exoneração de um servidor comissionado. É o que a gente chama de exoneração ad nutum. A exoneração do comissionado, a gente chama de exoneração ad nutum, que é exatamente essa exoneração livre, essa exoneração que não depende de motivação, de exposição de motivos. Aí, eu vou dar um exemplo para a gente chegar numa conclusão interessante. Vem cá. Minha assessora, Luciana. Tá lá, a Luciana. Ótima, pessoa espetacular. A Luciana recebe os processos, cataloga os processos, coloca os processos na gaveta, depois define em ordem de preferência. A Luciana tem acesso à minha senha para poder fazer as consultas, ou seja, a Luciana é uma pessoa que eu confio. Um dia, eu cheguei lá na procuradoria e vi um processo escondido, trancado numa gaveta. Comecei a desconfiar da Luciana. Isso é hipotético, não é real, óbvio. Comecei a desconfiar da Luciana. Disse o quê? Rua. Posso mandar a Luciana embora? Ela é comissionada. Posso? Posso. Preciso explicar o motivo? Não. Mas eu expliquei. Eu disse, eu estou exonerando a Luciana para corte de gastos. É verdade, pessoal? Não, não é verdade. Ou seja, os motivos apresentados não são verdadeiros. Aí o que aconteceu? No dia seguinte, eu tive que nomear outra pessoa para o lugar da Luciana, recebendo a mesma remuneração e prestando o mesmo serviço. O que é que a Luciana disse? Epa, não teve corte de gasto, certo. Isso é mentira. Impetra o mandado de segurança e diz, epa, esse ato é falso, né? O motivo é falso e por isso o ato é nulo. E eu chego na informação e digo, não, eu não precisava nem motivar o ato. Eu nem precisava ter motivado. O fato de eu motivar e o motivo ser falso não torna esse ato nulo. Afinal de contas, esse ato era um ato que dispensava motivação. Então, eu ter motivado esse ato não anula o ato. Tenho razão? Claro que não. Sabe por quê, pessoal? Existe uma regra que diz pra gente o seguinte: mesmo que a motivação seja desnecessária, né? Mesmo que a exposição de motivo seja desnecessária,
se os motivos forem apresentados, esses motivos vinculam o ato. Ou seja, os motivos explicitados determinam a validade do ato. Os motivos explicitados vinculam o ato administrativo. Repito, mesmo que eu não precisasse apresentar os motivos, no momento em que eu apresentar esse motivo vincula o ato. E se o motivo for falso, ou se o motivo for nulo, o ato é viciado. Isso que eu acabei de explicar é o que nós chamamos de teoria dos motivos determinantes. A teoria dos motivos determinantes diz exatamente isso que eu acabei de dizer. Os motivos explicitados determinam a validade do ato. Se o motivo apresentado for falso ou nulo, o ato é viciado. Ainda que o motivo não precisasse ser explicitado. No momento que eu explicito o motivo, ele vincula o ato. Ele determina a validade do ato. E, havendo invalidade, ou nulidade, ou falsidade no motivo, o ato é viciado. Fechamos. Só não fechamos ainda porque eu quero rapidamente falar de objeto, que é aquilo que o ato diz. O objeto é a disposição do ato, tá? O objeto é exatamente aquilo que o ato dispõe. Qual é o objeto de uma demissão? É a demissão, é a perda do cargo. Qual é o objeto de uma desapropriação? É a desapropriação mesmo, é a perda da propriedade, é a rua. O objeto é aquilo que o ato dispõe, é aquilo que o ato estabelece, é aquela alteração que ele faz no mundo jurídico. Pessoal, não precisava dizer isso, porque você já sabe isso demais de direito civil. Mas vou dizer, o objeto tem que ser lícito, né? Porque se o objeto for ilícito, o ato é viciado. Então o objeto tem que ser lícito. Possível, não pode ser um objeto impossível, e determinado, ou pelo menos determinável. Então, a gente tem que dizer que o objeto do ato administrativo ele tem que ser lícito, possível e determinado ou determinável. Certinho? Maravilha. Fechou isso? Pessoal, quero conversar com vocês sobre atributos do ato administrativo. Vem cá primeiro. Vou apagar aqui o quadro nesse cantinho para falar de atributos. Mas primeiro vem cá para entender uma coisa. Atributos do ato administrativo é o regime público. Lembra que eu disse que os atos administrativos eram os atos regidos pelo direito público? Pois é. O direito público ele estabelece o quê? Uma supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Essa supremacia do interesse público sobre o interesse privado gera algumas prerrogativas ao Estado. Essas prerrogativas, em termos de atos administrativos, recebem o nome de atributos. Os atributos são aquelas prerrogativas, são aquelas vantagens que o ato goza em virtude da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Pelo fato de a administração atuar com prerrogativa de poder público, o ato goza dessas vantagens, dessas prerrogativas, que aqui nós chamamos de atributos do ato administrativo. Cuidado, pessoal, vou falar uma besteira, tá? Vou falar uma besteira. Mas cuidado para não confundir os atributos com os elementos. Por que eu falo isso? Porque a questão traz para vocês, ó, são atributos do ato. E aí bota, a gente vai ver presunção de veracidade, presunção de legitimidade e competência. Ou seja, a questão mistura elementos e atributos. Coloca atributos no lugar de elementos, elemento no lugar de atributo. Coisa fácil, né? Mas toma cuidado com uma besteira dessa. Vamos lá? Os atributos, eu repito, são as prerrogativas que o ato goza em virtude da supremacia do interesse público sobre o privado, em virtude do regime de direito público que esse ato se submete. Vamos lá? O primeiro atributo que eu quero que vocês conheçam está presente em todos os atos administrativos. Todo ato administrativo goza de presunção, de veracidade e presunção de legitimidade. A presunção de veracidade a gente chama de fé pública, né? Você pode encontrar com o nome de fé pública. Normalmente eles botam o nome em iuris, assim. A presunção de veracidade, presunção de legitimidade. Presunção iuris tantum, ou seja, presunção relativa. O que eu estou dizendo para vocês? Até que alguém prove em contrário, a presunção não é absoluta, ela admite prova em contrário, mas até que alguém prove em contrário, todo ato administrativo é presumivelmente legítimo e verdadeiro. Até que alguém prove em contrário, o ato administrativo exprime uma realidade. E ele foi editado dentro das normas jurídicas, dentro da lei, dentro do direito. Então, por exemplo, minha mãe recebeu uma multa de velocidade.
Minha mãe não estava andando velocidade. Minha mãe recebeu 7 multas, clonaram o carro de minha mãe. Até que eu consiga provar o contrário, dizendo que minha mãe estava fazendo pega de madrugada, minha mãe falando no celular, minha mãe nem celular não tem. Então, assim, até que eu consiga provar em contrário, esses atos são verdadeiros. Você ultrapassou um sinal vermelho, o guarda viu. Viu, fez o quê? Anotou e mandou para sua casa. Você vai dizer, não passei, não passei. Aí ele vai dizer, passou. Você diz, prove que eu passei. Ele vai dizer o quê? Prove que não passou. Prova negativa. Se você falar isso para o professor de direito civil, ele vai se arrepiar todo. Você provar que você não fez alguma coisa. Prova negativa, pessoal. Sabe por quê? Porque essa presunção de veracidade e legitimidade dos atos, ela gera o que a gente chama de inversão do ônus da prova. Aqui inverte-se o ônus da prova. A administração não precisa provar a veracidade dos atos. É você que tem que provar a não veracidade, a ilegitimidade do ato. Provando, você afasta a presunção, porque ela é uma presunção relativa. Caso não prove, o ato administrativo vai produzir efeitos. É por isso que a gente costuma dizer, isso é interessante, na prova pode perguntarem a vocês isso, a gente costuma dizer que no direito administrativo é possível que um ato inválido seja eficaz. Ou seja, um ato inválido pode produzir efeitos regularmente. Por quê? Porque até que eu prove em contrário, ele tem a presunção de legitimidade. Então, o ato inválido, ele produz efeitos regularmente até que alguém prove a sua invalidade. Isso é decorrência da presunção de legitimidade dos atos. Certinho? Maravilha. Aqueles atos que geram obrigações, aqui já não é para qualquer um, tá? Os atos restritivos, lembram disso? Pronto. Aqueles atos restritivos, aqueles atos que geram obrigações, gozam do atributo da imperatividade. O que é imperatividade? É o poder que esse ato tem de se impor ao particular, de impor uma obrigação ao particular independente de sua anuência. O ato administrativo não é um acordo, pessoal. Quando eu digo não estacione, eu estou impondo que você não estacione. Não estou dizendo, eu acho que não é bom estacionar. Você vai dizer, eu também acho que não é isso. Não é um acordo, é uma imposição. A administração pratica um ato, independente de você concordar, você é obrigado a cumprir o ato. Claro, dentro dos limites da lei. Então eu digo que o ato é imperativo porque ele impõe uma obrigação ao particular unilateralmente, ou seja, independente da anuência desse particular, mas é óbvio que ele impõe essa obrigação dentro dos limites da lei. Então, independente da concordância do particular, ele fica submetido ao ato administrativo que vai impor uma obrigação desde que ele impõe a obrigação dentro dos limites da lei. Certinho? Fica aí. 1 minuto. Vou fechar o bloco e voltar para os outros. 1 minutinho só.